A palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Esse texto aqui ele é muito conhecido por todos nós. Ele nos fala sobre 2 milagres que Jesus realizou, que foi a cura de uma mulher que nós chamamos ela da mulher do fluxo de sangue, e também a ressurreição da filha de Jairo. Para isso nós vamos a Marcos capítulo 5, verso 21, e nós vamos ler os versículos, a partir do versículo 21, até o final deste capítulo. É uma leitura de alguns versículos, mas será muito útil para a gente conseguir relembrar, assimilar tudo o que aconteceu nesse dia. Marcos 5, 21, a palavra de Deus nos diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e a comprimia, a apertava. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, em suas vestes, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em minhas vestes, em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem isso tinha feito. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: Sua filha morreu. Disseram eles: Não precisa mais incomodar o mestre. Mas, fazendo caso do que lhes disseram, não fazendo caso do que lhes disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde ela encontrava ali. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Se você leu comigo, diga amém.
Esse texto aqui ele é muito conhecido por todos nós. Jesus está no início do seu ministério, na cidade de Cafarnaum, que é a cidade que Jesus viveu durante os 3 anos e meio de ministério. Você sabe muito bem que Jesus nasce em Belém, cresce em Nazaré, mas com 30 anos de idade ele muda-se para Cafarnaum, e aquela é a cidade de residência de Jesus durante os 3 anos e meio do período do seu ministério. Marcos capítulo 5 começa com uma viagem muito curiosa. Na verdade, Marcos 4 terminou com Jesus pregando para uma grande multidão às margens do Mar da Galileia, e ele despediu a essa multidão e fez um convite aos seus discípulos em particular, para que eles entrassem dentro de um barco, atravessassem o Mar da Galileia e fossem até a cidade de Gadara. Não havia um culto marcado em Gadara, não havia uma multidão reunida esperando em Gadara. Jesus foi a Gadara apenas por causa de um homem, que nós não sabemos o seu nome, apenas o conhecemos como o endemoniado de Gadara. Jesus libertou aquele homem e transformou aquele homem. Quando concluiu isso, ele com os seus discípulos volta para o barco e retorna a viagem, indo novamente para a Galileia, mais precisamente para a cidade de Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, aí entra a história do texto que nós acabamos de ler. Uma multidão esperando Jesus. Agora, uma multidão esperando Jesus era algo comum. Todo dia isso acontecia. O diferencial daquela multidão era que na linha de frente daquela multidão estava prostrado um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo, ele era o líder da sinagoga de Cafarnaum. Para você ter uma noção do que isso representava, as sinagogas elas eram uma espécie de templos do interior, ok? Havia apenas um templo em Israel, era o de Jerusalém. Se você morasse, por exemplo, em Cafarnaum, você estava na Galileia, norte de Israel. Você tinha 2 caminhos para ir a Jerusalém. O primeiro passava por Samaria, eram 7 dias de viagem a pé. O segundo era o caminho do mar, passando pela região de Jope, atual território ali próximo à faixa de Gaza, que passava pelo mar Mediterrâneo. Só que isso quase que dobrava a viagem, ia para 12 a 14 dias de viagem a pé. Os judeus não gostavam de passar muito por Samaria, então eles preferiam passar o caminho mais distante para não ter que passar por Samaria. Então, morar em Cafarnaum significava que você estava de 12 a 14 dias de viagem da igreja, isso a pé. Você tinha que ir ao templo pelo menos uma vez em uma das grandes festas, Pentecostes, Tabernáculo ou Páscoa. Imagina que é você estar 14 dias de viagem da igreja, você viajar 14 dias para ir celebrar o culto, mas 14 dias para voltar para o culto. Isso era muito longe, era uma logística muito complexa. Criaram as sinagogas, que eram templos menores, que não havia átrio, lugar santo, lugar santíssimo, não havia ofícios litúrgicos e sacerdotais, como o templo em Jerusalém, mas era um lugar para comunhão, para você levar os seus filhos, ensinar a eles sobre a fé, estudar a palavra de Deus, era um local para o fortalecimento espiritual das pessoas que moravam mais longe da região de Jerusalém. Então, um líder de uma sinagoga era uma pessoa altamente conhecida. Jairo era um líder da sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum. Esse tempo aqui da Bíblia não era um tempo muito favorável também aos líderes das sinagogas, não. Porque quando as pessoas iam às sinagogas, elas tinham apenas uma explicação sobre a lei. Mas quando as pessoas iam onde Jesus estava, além delas receberem as boas novas do Evangelho, elas tinham também os seus enfermos sendo curados, seus oprimidos sendo libertos, aqueles que estavam mortos ressuscitando. Então, cada vez mais as pessoas preferiam ir onde Jesus estava do que irem até as sinagogas. Havia, por exemplo, líderes de sinagogas que haviam tentado prejudicar a Jesus. Na sinagoga de Nazaré haviam tentado lançar Jesus de um precipício. Quando ele abriu o livro da lei e leu o texto do profeta Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então os líderes das sinagogas estavam perdendo popularidade. Eles não queriam dar muita visibilidade para Jesus. Imagine Jairo, líder de uma das principais sinagogas daquele tempo, vindo de dia. Nicodemos, que era doutor da lei, foi, mas foi de noite. Jairo foi de dia. Só que Jairo não apenas foi, se prostrou, reconhecendo Jesus como superior a ele. E disse: eu vim para te pedir socorro, porque eu só tenho uma filha. Ela está muito doente, quase morrendo. Eu preciso que o Senhor
me socorra nessa situação. Você está comigo aí? Diga amém. A mensagem dessa tarde tem 5 pontos. Quantos pontos? E o primeiro ponto está aqui. Guarde isso, leve isso para o seu coração. Não tenha vergonha da sua fé. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu não posso ter vergonha da minha fé. Sabe o que Jairo está dizendo? Senhor, eu não tenho vergonha de que todos vejam que eu creio em Ti. Eu não tenho vergonha de que todos saibam do meu amor e da minha devoção por Ti. É muito curioso uma coisa aqui. Você acha que ele queria só um milagre? Ele quer mais do que um milagre. O centurião, por exemplo, falou assim, uma só palavra, só disse, está resolvido. Meu servo vai ser curado lá em casa. Essa mulher aqui, a mulher do fluxo de sangue, se não fosse Jesus perguntar, quem foi que me tocou? A gente não ia nem saber dessa história. Ela já tinha sido curada, estava saindo quieta. Mas Jairo não. Jairo vem publicamente, se prostra. O principal pedido dele para Jesus não é cure a minha filha. O principal pedido dele para Jesus é, vá até a minha casa. Eu quero ter a tua presença dentro do meu lar. Porque eu creio que o Senhor estando lá, a minha filha será curada. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero apenas o favor das suas mãos. Eu quero acesso ao seu coração. Eu não quero apenas um milagre, eu quero relacionamento. Eu quero que as pessoas saibam que eu não tenho vergonha de Ti, Jesus. Eu não quero apenas que o Senhor cure a minha filha. Eu quero ter a Tua presença dentro da minha casa. Eu quero ter a Tua presença dentro do meu lar. Em um universo que as pessoas às vezes buscavam Jesus pelos milagres que Ele fazia, tem um homem dizendo, eu quero mais do que um milagre. Eu quero ter a experiência de ter o Senhor na minha casa, porque eu sei que se o Senhor estiver na minha casa, não apenas um milagre o Senhor fará, mas a Tua presença mudará tudo dentro do meu lar. Eu quero te fazer um convite. Vamos comigo até a minha casa. Eu quero que as pessoas me vejam junto contigo. E eu quero que as pessoas vejam que eu não tenho vergonha de Ti. Primeiro ponto da mensagem dessa tarde é essa. Nós não podemos ter vergonha da nossa fé. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana é uma boa semana para você falar da sua fé para alguém. Essa semana é uma boa semana para você dizer a alguém no seu setor de trabalho, ó, eu estou orando por você. Eu estou orando pela sua família. Essa semana é uma semana para você evangelizar alguém que talvez você nunca falou de Jesus ainda para ele. Você entende isso? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui é crente hoje, aceitou Jesus, ouvindo uma mensagem do Billy Graham? Tem alguém aqui? Uma pessoa. Quem aqui é crente hoje em Jesus, ouvindo uma mensagem do David Puyong-Chu, que foi conhecido como pastor da maior igreja do mundo, a Igreja do Evangelho Pleno de Seul, em Yeodo, na região, Igreja do Evangelho Pleno de Yeodo, em Seul, na Coreia do Sul, uma igreja que chegou a quase 1 milhão de membros na Coreia do Sul. Alguém aqui é crente porque ouviu uma mensagem do David Puyong-Chu? Não. Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quem aqui hoje é crente porque alguém do seu trabalho falou de Jesus para você? Faz assim. Quem aqui hoje é crente porque um parente ou um conhecido falou de Jesus para você? Fale assim. Sabe qual é a força que faz a igreja crescer? Cada um multiplicando a sua fé em lugares simples. Sabe o que faz a igreja crescer? Gente que não tem vergonha da sua fé. Gente que onde passa diz, Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha história. E do mesmo jeito que Ele mudou a minha história, Ele pode mudar a sua vida também. Eu estou crendo nessa palavra de Deus sobre a sua vida nessa celebração. Você não terá vergonha da sua fé. E ainda esse ano, pelo menos uma pessoa terá a sua eternidade transformada e a sua vida mudada, porque você vai compartilhar da fé e do amor de Deus para a vida dela. Você pode celebrar a Deus por isso? Primeiro ponto a entendermos dessa mensagem, Jairo não tinha vergonha da sua fé. Segundo ponto, vem uma mulher que a Bíblia também não diz para a gente o nome dela, a Bíblia fala para a gente o problema dela. Essa mulher há 12 anos sofria daquilo que é chamado de uma hemorragia constante ou um fluxo de sangue. Em uma linguagem mais clara, essa mulher tinha um problema hormonal em seu ciclo menstrual. Ela não tinha um ciclo comum. Ela tinha um ciclo constante, desorganizado. O problema é só um. Essa mulher aqui não é brasileira, essa mulher aqui é judia. E lembra que a lei dos judeus dizia
que nesse período, para preservar a mulher, havia um arraial do lado de fora da cidade que ela estaria ali para um tempo de repouso, descanso, sem a tensão desse período, sem estar tendo que resolver 1001 compromissos debaixo de um sol do Oriente Médio de 40, 45 graus Celsius, de sensação térmica. Então Deus diz o seguinte, ó, esse tempo para você é um tempo para você estar mais sozinha, repousando e descansando. E cerimonialmente, ela estava considerada em um período impuro, cerimonialmente, no Antigo Testamento, na lei. A questão é só uma. A lei do Moisés dizia que quando findasse o ciclo do mês, ela tinha que contar 7 dias. Quantos dias? E após 7 dias ela estava cerimonialmente pura novamente. Às vezes essa mulher não tinha esses 7 dias de contagem. A grande questão é, há quanto tempo essa mulher não ia em casa? Há quanto tempo essa mulher talvez não abraçava os seus pais, ou se fosse casada, não desfrutava do aconchego da sua família, do abraço, do afeto dos seus filhos? Há quanto tempo talvez essa mulher caminha com a seguinte interrogação, por que é que Deus permitiu isso na minha vida? Eu sou uma filha de Abraão. Eu respeito a Deus, eu temo a Deus. Por que esse mal veio sobre a minha vida? O que eu estou dizendo a você é que essa mulher era uma mulher emocionalmente também ferida. Deixa eu te dar uma boa notícia esta tarde. Jesus ainda restaura pessoas emocionalmente feridas. Só que essa mulher está dizendo, se eu tão somente tocar, se eu tão somente, você pode repetir isso comigo, diga, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Essa mulher está dizendo isso para quem? Para quem? Para ela. Ok? Primeiro ela diz para ela, porque a Bíblia diz, porque ela pensava, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Para Jesus ela não expressou isso. Jesus ela foi silenciosamente, tocou, mas na sua mente, no seu coração, ela está dizendo, eu vou até lá. Mas o texto diz que ela está sofrendo há 12 anos, ok. Há 12 anos gastando com médico, com remédio, ok. Ela tinha tudo para desistir, ok. Mas sabe o que ela está dizendo para si? Eu vou tentar mais uma vez, porque eu sei que se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu serei curada. Segundo ponto para você levar para a sua vida dessa mensagem dessa tarde. A mensagem que muda a sua vida é aquela que você prega internamente para você. A mensagem que muda a sua vida é aquela que você prega internamente para você. Ela estava pregando para ela, tem jeito. Ela estava pregando para ela, se eu for até lá, Jesus muda a minha história. Ela estava pregando para ela, é só eu tocar nas orlas das vestes dele, vai sair poder da vida dele, vai alcançar a minha vida, vai curar a minha enfermidade, vai transformar a minha história. Eu vou crer mais uma vez, porque eu sei que se eu tão somente tocar nas orlas das vestes dele, o poder dele pode transformar a minha situação da minha vida. Talvez você não percebe isso, mas todos os dias você prega para você. Quando você acorda e se assenta na mesa do café da manhã da sua casa, ainda que você não perceba, você está pregando para você, você está conversando com você. Tem pessoas que acordam dizendo, eu vou desistir, não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas tem gente que a mensagem que ele prega para ele é, não, tem jeito, eu vou lutar mais uma vez, eu vou acreditar mais uma vez, eu vou vencer mais uma semana, Deus vai me ajudar, eu vou vencer esse vício, eu vou continuar encaminhando todos os meus sonhos a Deus, eu não vou abandonar a fé, eu não vou abandonar a minha jornada do 30 semanas de todo o projeto, de tentar viver uma nova fase na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus vai te ajudar a viver um tempo melhor sobre a sua história. Você precisa crer no seu coração e não deixar que a dúvida acesse a sua mente. Deus está te fortalecendo em fé. Libere palavras de vida, de vitória, do poder de Deus sobre a sua história. Deus vai te ajudar a vencer as guerras que você está travando elas. Essa mulher está pregando para ela. Você lembra o que Jeremias falou? Eu quero trazer à memória apenas aquilo que me traz esperança. Coloque a sua mão no seu coração e diga assim, eu não quero pregar para mim nada que eu não quero viver na minha vida. Só deixe que saia da sua boca palavras que você quer que construam o seu destino. Repreenda da sua boca palavras que falam, esses meninos nunca vão dar certo, essas meninas nunca vão dar certo.
Esse casamento não vai durar muito tempo. Essa enfermidade vai ser para a minha morte. Eu nunca vou conseguir sair desse cenário. Você precisa repreender tudo isso da sua vida. Traga à sua memória somente aquilo que pode te trazer esperança. Comece a pregar para você. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Eu creio que Deus pode mudar esse quadro. Eu creio que Deus pode curar essa enfermidade. Eu sei que esse filho que está distante, talvez está com o coração rebelde, mas eu creio que Deus pode transformar e trazê-lo de volta. Deus vai te dar graça e autoridade para você liberar palavras de vida sobre a sua vida. Deus tem um tempo melhor para você. Essa mulher está pregando para ela e está dizendo: eu creio e eu creio. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Terceiro ponto: uma atitude diferente, uma realidade diferente. Você pode repetir isso comigo? Diga: uma atitude diferente. Fale comigo: uma realidade diferente. Sabe o que te leva a viver uma realidade nova? Uma atitude nova. Pensa uma coisa comigo. Tinha mais gente doente naquela multidão, sim ou não? Além dessa mulher, outra pessoa foi curada? Não. Se ela não tivesse tocado nas orlas das vestes de Jesus, ela teria sido curada? Também não. A cura dela está totalmente ligada a uma atitude que ela teve de tocar nas orlas das vestes de Jesus. Deixa eu dizer uma frase aqui para você, guarde essa frase, leve ela para a sua vida. Sabe o que essa mulher está ensinando para a gente? Ouça isso. Existem mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Deixa eu repetir isso aqui para você mais uma vez. Existem mudanças que só irão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Sabe o que ela está dizendo? Eu não vou esperar as coisas mudarem. Eu vou criar uma situação para as coisas mudarem. Guarde isso. O futuro não é acidental. O futuro é intencional. O futuro não vem pronto. Ele é fruto de organização, sonho, projeto, mas muito trabalho. Muita fé em Deus, muita determinação. Muita resiliência para você se recompor. Eu gosto muito de uma definição de resiliência que diz o seguinte: imagina uma garrafa PET de refrigerante, ok? Imagina que você amassa ela e você assopra sobre ela e ela se recompõe. Essa é uma ideia de resiliência. Porque resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal, depois de grandes pressões. Os sofrimentos, as lutas, as pressões da vida te amassam. Sabe por que você não para? Deus te ajuda a se recompor, a levantar a cabeça, a começar mais uma semana com esperança, a crer que Deus tem dias melhores para você. Deus te ajuda a entender que uma atitude diferente vai te levar a viver uma realidade diferente. Essa mulher está entendendo? Não tem a ver com ser curado por ser curado. Eu vou provocar isso. Ela está ensinando para a gente que existem mudanças que só vão acontecer na sua vida se você provocá-las, em vez de esperar que elas aconteçam naturalmente. Ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. E a Bíblia diz que no mesmo instante, você pode repetir isso comigo bem forte, diga: no mesmo instante, essa mulher ficou curada. Olha que glorioso isso. No mesmo instante, essa mulher ficou curada. Sabe o que é curioso? Essa mulher estava em um período cerimonialmente impuro. E a lei dizia que quando uma pessoa impura tocava em outra pessoa, essa pessoa também ficava impura. Essa mulher acabou de tocar nas orlas das vestes de Jesus. Jesus era tão extraordinário, que quando alguém impuro tocava nele, além dele não ficar impuro, era a pessoa que ficava limpa. Sabe o que eu estou dizendo para você? Não importa qual é a impureza, seja qual for, que quando você olha para a sua vida hoje, você vê que você ainda está na luta para vencê-la e eliminá-la. Você precisa se lançar aos pés de Jesus, porque há poder em Jesus para te limpar, para te libertar, para transformar a sua realidade e para fazer você viver uma nova história de vida. Ela toca nas orlas das vestes de Jesus. Jesus faz uma pergunta: quem foi que me tocou? Quem foi que me... Os outros evangelhos dizem que é Pedro que toma a palavra e diz assim: Senhor, a multidão toda hora te aperta, te comprime, onde o Senhor está sempre tem problema de espaço. E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Eu tenho a impressão que Jesus diz: o problema não é o que bateu em mim, o problema é o que saiu de mim. Ou o problema não, a bênção é o que saiu de mim. Porque saiu virtude, poder de mim. Alguém acabou de ser curada.
Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre esse auditório agora, em nome de Jesus. Há pessoas que chegaram aqui enfermos, doentes, com diagnósticos médicos. O poder de Deus toca a sua vida agora. E em nome de Jesus, pessoas acabam de ser curadas neste momento para a glória de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O sacrifício de Cristo na cruz não traz apenas salvação para a sua alma, traz também cura para o seu corpo físico. Que toda enfermidade e doença saia do seu corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Receba cura e saúde do Senhor sobre a sua vida, agora em nome de Jesus. O Senhor disse, alguém foi curada. Essa mulher temendo e tremendo, pensando o que as pessoas vão dizer se souberem que eu toquei nele assim. Ela para e ela diz assim, Senhor, fui eu quem te toquei. O Senhor disse, filha, então vá em paz e que nunca mais você sofra deste mal. O problema é só um. Quem é que está em pé aqui do lado vendo todo esse milagre acontecer já faz alguns minutos? Quem? Jesus está indo para casa de quem? Quem é que foi buscar ele lá no porto? Quem é que está com a filha quase morrendo? Você acha que isso aqui foi questão de poucos minutos? Imagina o tempo de parar, perguntar quem me tocou, temendo e tremendo, e está passando o tempo. E os discípulos olhando e dizendo, como assim você está dizendo alguém te tocou? Isso aqui levou alguns minutos. Tempo suficiente para que chegue alguém da casa de Jairo e fale assim, ó, sua filha acabou de morrer. Você não precisa mais incomodar o mestre. Quando você vai a Cafarnaum, e esse é um lugar para você ir pelo menos uma vez na vida, Israel, para você conhecer um pouco mais de perto os lugares da Bíblia. Quando você vai a Cafarnaum, você vê que a sinagoga de Nazaré, de Cafarnaum, que é a sinagoga que Jairo era o líder dela, está a poucos metros do Mar da Galileia. O vilarejo era pequeno. E tradições antigas dizem que os líderes das sinagogas moravam atrás ou próximo às sinagogas. A distância geográfica ali é no máximo 100 metros, para você sair do Mar da Galileia e chegar até a comunidade onde está a sinagoga, logo na entrada, e a casa de Jairo, que era naquela redondeza. Era poucos minutos. Se essa mulher não tivesse entrado na história para Jesus ter chegado com Jairo até a sua casa e curado a sua filha. Provavelmente esse tempo aqui é o tempo que a menina morre, Jairo recebe a notícia, o sentimento da desesperança tenta invadir o seu coração. Só que aqui Jesus libera uma palavra sobre Jairo, que eu estou liberando sobre a sua vida em nome de Jesus nesta tarde. O Senhor disse para ele, não temas, crê somente. Você pode abençoar alguém do seu lado com essa frase? Diga para essa pessoa, independente de como a sua vida está, diga em nome de Jesus, não temas, crê somente. Quarto ponto da mensagem está aqui. Não tenha medo, tenha fé. Você pode repetir isso comigo? Diga, eu não tenho que ter medo. Diga, eu tenho que ter fé. Quando Jesus diz não tenha medo, o que Ele está dizendo é, não deixe que o medo entre no seu coração. Guarde isso. Tudo na sua vida, 2 sentimentos vão tentar rondar o seu coração. Quantos? 2. Primeiro é qual? Medo. O medo sempre vai dizer para você, desiste, entrega os pontos, não tem jeito, é fim de linha, já era. A fé sempre vai dizer para você, Deus ainda pode mudar essa história. Uma palavra de Deus soluciona tudo. Deus está vendo o seu sofrimento. Deus pode mudar essa realidade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Pedro fala uma coisa maravilhosa. O diabo, nosso adversário, vem contra nós rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Vamos lá? Está comigo aqui? Diga amém. Fale comigo. O diabo, nosso adversário, diga, vem contra nós, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. A vida do leão é muito curiosa, possui muitas fases. Quando ele é novo, ele tem velocidade, arranque, visão, explosão. Ao ponto que ele vai envelhecendo, os sentidos não são mais os mesmos, a velocidade também não. Ele tem que se reinventar para a caça. Sabe qual é o único momento que o leão utiliza rugido para a caça? Na velhice. Ele continua a se aproximar da vítima, da manada dos animais que ele vai atacar.
Só que às vezes ele não corre mais, ele se agacha e começa a rugir. Parece que de algum modo em seu instinto ele entende que a presença do rugido do leão ali faz com que os animais se espalhem. E quase sempre alguns vão em direção aonde ele está. Porque pior do que saber que tem um leão por perto é não saber onde é que ele está. E alguns animais vão em direção a ele e capturam. Pedro está tomando essa linguagem para dizer uma coisa muito curiosa. Quando ele diz, o diabo, nosso adversário, vem contra nós, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Cuidado, o diabo sempre tenta nos vencer aqui, através do medo. Ele tenta fazer você se desesperar. Ele tenta fazer você pensar que independente da atitude que você tiver, da decisão que você fizer, da direção que você seguir, não tem mais jeito. É caso perdido. Ele tenta vencer a guerra na sua mente, fazendo a sua mente ser tomada por medo, para que através do medo você desista e se entregue. Só que eu tenho uma coisa para dizer para você aqui. Pedro não está dizendo que o diabo é um leão. Pedro está dizendo que o diabo é como leão. Ele tenta parecer ser um leão. Leão mesmo ele não é. Biblicamente, do Gênesis ao Apocalipse, só existe um leão. É aquele que João viu no livro do Apocalipse. É o leão da tribo de Judá, que é o nosso Cristo, que é o nosso Senhor. E o que ele está dizendo para você é, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. O diabo não vai te vencer pelo medo. Seja fortalecido em fé nesta hora, em nome de Jesus, porque é pela fé que Deus trará a vitória sobre a sua vida. Você pode louvar a Ele por isso? Você precisa vencer o medo pela fé. Levante sua mão e diga, em nome de Jesus, eu repreendo todo medo sobre a minha mente, sobre as minhas emoções e sobre a minha vida. Diga, pela fé, eu vencerei esta guerra, em nome de Jesus Cristo. Você pode louvar ao Senhor por isso? Você precisa vencer o medo pela fé. Não tenha medo, tenha fé. É como se Jesus tivesse restabelecido Jairo. Ele sente paz, firmeza, o sentimento de a notícia foi ruim, mas Jesus está no controle, e eu entendi isso de novo. Deixa eu repetir isso aqui para você, talvez isso aqui faz sentido com como foi a última semana que você viveu. A notícia foi ruim, mas Jesus está restabelecendo o controle na sua mente. Ele está mostrando para você que ainda tem jeito, porque Ele está com você. Jairo está se restabelecendo. Jesus chega na casa de Jairo, e quando Jesus chega na casa de Jairo, tem algum grupo de pessoas ali que estão chorando. Os comentaristas bíblicos falam que aqui são as carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram pessoas contratadas para chorar. Tem gente que chora com facilidade, tem gente que demora a chorar, mas tem gente que chora quando quer. E eram pessoas que às vezes fingiam choro para criar o ambiente de luto, de comoção, de como que essa pessoa era querida. Jesus está entrando numa casa que provavelmente as carpideiras já estão ali. E Jesus está dizendo, essa menina não está morta, apenas dorme. Não está morta, apenas... Só que a Bíblia diz que essas pessoas riram de Jesus. Fizeram o quê? Essa risada aqui não é de alegria. Essa risada aqui é de deboche, de escárnio. Essa risada aqui é coitado, você não sabe o que você está falando. O que Jesus fez com essas pessoas? A Bíblia diz que Jesus expulsou elas. Que Jesus colocou elas para fora. Eu sempre tive a impressão, olhando para esse texto, que o que Jesus está dizendo é o seguinte, Jairo, é esse tipo de gente que você está deixando ter acesso à sua vida. Se elas de fato quisessem o seu bem, elas não iam debochar ou ironizar, mas elas iam dizer, que bom que ainda tem jeito, que bom que o Senhor chegou, que bom que ainda tem uma saída. Elas estão rindo, Jairo, não é de mim, é da sua crença, é da sua convicção, é da sua fé. Primeiro Jesus colocou essas pessoas para fora, para que depois o ambiente estando limpo, Jesus realizasse o milagre. Às vezes Jesus precisa colocar para fora algumas pessoas da vida da gente, para que o ambiente estando limpo, a glória, o poder, a presença e os milagres dele possam ser manifestados sobre a nossa história de vida. A frase de Jesus é, a menina não está morta, apenas dorme.
Você pode repetir isso comigo? Diga: a menina não está morta, apenas dorme. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. A menina estava morta ou dormindo? Morta. Já percebeu que Jesus sempre chamou a morte de sono? Lázaro havia morrido. Jesus disse o quê? Lázaro não está morto, apenas dorme. A menina estava morta. Jesus está dizendo, ela não está morta, ela está apenas dormindo. Mateus, por que Jesus fazia isso? Entenda isso. Essa sempre foi uma forma de Jesus trazer o poder dele dentro de uma linguagem que a gente compreenda. O que ele está dizendo é, não veja isso com os seus olhos, veja isso com os meus olhos. Mas como assim, Senhor? Você precisa entender que a mesma facilidade que você tem para acordar alguém que está dormindo é a mesma facilidade que eu tenho para ressuscitar alguma coisa que morreu. Então não veja isso com o olhar das impossibilidades, veja isso com a esperança do milagre, porque uma só palavra de Jesus pode fazer tudo voltar ao normal novamente. Tudo voltar ao normal. A menina não está morta, apenas dorme. Aí Jesus diz, Talita cumi. Talita não era o nome da menina, aqui é uma expressão em aramaico, e Marcos está apenas transliterando do aramaico para a linguagem que a Bíblia está sendo traduzida, no nosso caso português. Talita significa menina em aramaico, a ideia de Talita cumi é menina, te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que no mesmo instante, a menina se levantou. Se o milagre tivesse terminado aqui, você concorda comigo que já teria sido maravilhoso? Mas a história termina aqui? Não. A história termina com Jesus devolvendo essa menina aos pais. E eu preciso que você repita isso comigo. Diga, agora alimente esta menina. O que é mais fácil? Alimentar uma pessoa que está com fome ou ressuscitar alguém que está morto? O que é mais difícil? Ressuscitar alguém que está morto ou alimentar alguém que está com fome? Só que é para a gente olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, o Senhor já fez o que era absurdamente impossível. O que o Senhor quer sinalizar para a gente com esse pedido? Sabe o que Jesus está ensinando aqui para a gente? Eu fiz viver. Mas se você não alimentar essa menina, ela pode morrer de novo. E se ela morrer, não foi porque não fui eu que não a fiz viver. Mas é porque você precisa entender que a jornada com Deus é uma união daquilo que Deus faz viver na vida da gente, com a nossa capacidade de alimentar isso, para que isso não torne a morrer novamente. Aqui está o quinto ponto da mensagem desta tarde. E eu preciso que você repita comigo essa frase. Diga, eu preciso alimentar o que Deus quer que viva. Tem gente que Deus restaurou a família e a pessoa não cuidou da família, morreu de novo. Tem gente que Deus restaurou o casamento, a pessoa foi negligente, não entendeu onde tinha errado e mudou a postura e o comportamento, o casamento morreu de novo. Tem gente que Deus ressuscitou um chamado, um ministério, uma vocação, e a pessoa foi descuidosa, não alimentou, morreu de novo. Tem gente que a empresa tinha falido, Deus deu a oportunidade para a pessoa recomeçar, mas a pessoa tornou a repetir os mesmos erros e não cuidou da manutenção, não alimentou para que vivesse essa nova fase, morreu de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor quer conscientizar ao seu coração esta tarde, que Ele faz viver, mas Ele nos dá a missão de não deixar morrer aquilo que Ele está fazendo viver. Você sai do culto dessa tarde com uma missão, alimentar o que Deus quer que viva. Alimentar o que Deus quer que... Você sabe quais são as coisas que Deus quer que viva na sua vida? Talvez é um chamado. Talvez você saiba do chamado de Deus para você, mas você não está alimentando Ele. Talvez Deus tenha restaurado a você a sua saúde. Talvez Deus te dê um grande livramento em sua saúde nesses dias. Deus está fazendo você viver de novo. E talvez você ainda não fez uma decisão de cuidar melhor da sua saúde e não está alimentando aquilo que Deus quer que viva. Seja em que área for, que você está recebendo um milagre de Deus de uma segunda chance, de uma segunda oportunidade. Eu preciso dizer isso a você. Coisas que Deus fez viver na vida da gente, se a gente não alimentar, se a gente não cuidar, a gente pode deixar morrer de novo. E se morrer de novo,
não é porque não foi Deus que fez viver, mas é porque nós falhamos na manutenção, não alimentamos o que Deus queria que vivesse. Estou encerrando esta palavra, dizendo a você, nós não vamos entrar para essa estatística. Essa menina não irá morrer de novo. Esse sonho, esse projeto, seja qual área for que Deus está te restaurando, Deus vai nos dar graça, nós vamos alimentar, nós vamos cuidar. E essa história vai permanecer viva para a glória de Deus. Você pode celebrar a Deus por isso? Esteja em pé comigo em nome de Jesus. Esteja em pé comigo. Se você pode, me dê mais 1 minuto da sua atenção. Eu preciso dizer uma última coisa a você em pé, como você está. Você entende essa palavra essa tarde? Ok? Você precisa fazer a sua fé ser pública. Você precisa fazer a sua fé ser pública. Você não tem que ter vergonha da sua fé. Faça dessa semana uma semana que você vai falar da sua fé para alguém, que você vai evangelizar alguém. Você precisa entender que a mensagem que muda a sua vida é aquela que você prega para os outros? Não. A mensagem que muda a sua vida é aquela que você prega para você. E todo dia você prega para você. Faça com que a sua mente, a sua boca, a sua língua seja um instrumento só de vida, mas não de morte. Você precisa entender que uma atitude diferente muda tudo. Repita isso comigo. Uma atitude diferente muda tudo. Bata no seu peito e diga assim, nesse coração aqui, diga, o medo não vai ter vez. Diga, eu vou vencer o medo pela fé. E quinto ponto, você precisa alimentar aquilo que Deus está fazendo viver. Essa palavra é útil para você? Amém? Coloque sua mão no seu coração. Em nome de Jesus, que todo medo seja vencido, que toda distração seja vencida. Que o Senhor te dê graça, força. Que o Senhor renove em você a esperança. Que todas as áreas que o diabo ainda está tendo legalidade para te fazer pecar contra Deus, que o temor de Deus venha sobre o seu coração, te santificando agora. E que todas essas portas sejam fechadas para o pecado. E que todas as portas da sua vida sejam abertas para Deus. Que você vença o medo, que você alimente o que Deus está fazendo viver, que você compartilhe a sua fé, que a sua mente seja uma fonte de vida e não de morte. Que Deus te ajude a viver os melhores anos da história da sua vida a partir deste culto, em nome de Jesus. Você diz amém? Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você
e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.